Emplasa é uma empresa criada há 40 anos pelo governo para pensar o planejamento da região metropolitana de São Paulo. O estado de São Paulo é um estado dinâmico do ponto de vista econômico, pujante do ponto de vista demográfico, e causou na sua urbanização um espraiamento desse processo de metropolização que levou à identificação, através dos estudos que a Emplasa fez já lá em 92 e agora mais recentemente em 2010, a identificação de uma área chamada macrometrópole. Nessa macrometrópole existem 4 regiões metropolitanas institucionalizadas, a quinta é agora a de Sorocaba, 2 aglomerações urbanas, Piracicaba e Jundiaí, e a Emplasa, então, é uma empresa de conhecimento, de planejamento e de desenvolvimento de projetos para este território, que é 15% do estado de São Paulo, mas é 83% do PIB e 72% da população. Está aí a razão dessa, digamos, regionalização, porque é um órgão do governo do estado de São Paulo, né? Um órgão vinculado à Secretaria da Casa Civil. E ele tem esse foco nessa região, nessa macro-região aqui, que é praticamente essa região onde acontece essa conurbação, né? Exatamente. Esse foco é em função disso. Isso, a conurbação só não existe porque neste território existem ativos ambientais protegidos que não permitem a conurbação. Então, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo e da Baixada, só não são uma mesma região porque tem a Serra do Mar que o separa, e como ela é protegida. Como para Jundiaí tem a Serra do Japi. Exatamente. Se a gente olhar o mapa da macrometrópole, a gente vai ver uma extensa área verde protegida. Tem a Serra da Mantiqueira, né, que é o 3º ativo mais importante do mundo, identificado por uma instituição internacional. Então, quer dizer, é um território importante do ponto de vista do seu dinamismo econômico, urbano, e também do ponto de vista ambiental, né? A gente agora está vendo os processos aí de escassez de água exatamente pela demanda que a atividade industrial, econômica e a atividade urbana pressiona esses ativos ambientais, inclusive os mananciais que compõem essa região. Então, a função da Emplasa é pensar como ela deve ser, pensar projetos para o seu futuro e criar instrumentos para esse planejamento e para a tomada de decisão. Então, nesse sentido, muito do que a Emplasa faz são estudos que ajudam ao planejamento desse território e também ferramentas de conhecimento para que tomadores de decisão possam se apropriar desses instrumentos. A cartografia é um exemplo disso, quer dizer, quando você vai fazer um projeto de metrô, você tem que conhecer esse território, aonde que você vai desapropriar, aonde que você vai passar por baixo com os trilhos e que não tem dutos de água, né, rede elétrica, para não criar confusão. Para isso nós temos um sistema, que é o SIGPLAN, que mapeia essas infraestruturas todas para que os concessionários possam exatamente saber aonde passa essas infraestruturas. Então, é uma ferramenta importante, não só para o setor público, mas para as concessionárias quando precisam desenvolver os seus projetos mais concretos. Agora, Rovena, quem são os principais parceiros da Emplasa? Olha, os principais usuários da Emplasa, além do setor público, esses segmentos setoriais que eu estou falando aqui, de saneamento, de transporte, de habitação, tem uma grande demanda da universidade. Se a gente olha os nossos sites, as nossas publicações, tem uma forte demanda de universidades. No que diz respeito à cartografia e informações que comprovam o que acontece naquele período, nós também temos muita demanda do Poder Judiciário. Então, quando tem algum processo que está ali em dúvida, se aqui tinha um rio, se aqui tinha uma construção, né? Mesmo todo o sistema de patrimônio, quando quer verificar se aquela construção do entorno já existia, eles pedem um laudo técnico da Emplasa, que através da evolução cartográfica e fotográfica que a Emplasa tem, do seu acervo, ao longo dos 40 anos, pode comprovar
o que existia ao longo de vários anos. As pessoas que estão assistindo, como é que tem acesso a esse tipo de imagem? Então, no nosso site tem todos os caminhos para você acessar o portal da Emplaza, e você tem lá os banners para o Mapeia, que são as ortofotos, para o Emplaza Gel, que tem as informações que interessam ao cidadão. O Emplaza Gel é um recorte dentro do portal premiado nacional e internacionalmente, e ali estão todas as informações georreferenciadas de comércio, de equipamentos públicos de escola, hospital, hotéis. Então é uma informação que você pode entrar e que está vetorizado, né? Muitas das imagens georreferenciadas, elas têm um ponto, elas não estão bem precisadas. Como a gente tem uma cartografia com escala, a gente consegue dar o endereço. A gente tem uma base de logradouro também, então a gente consegue vetorizar essa informação. A partir dessas informações do Emplaza Gel, muito se evoluiu também na produção de novas informações. A gente tem lá desenvolvido por uma unidade da Emplaza, que são as unidades territoriais de informação, que vem sendo usada para olhar o que é o entorno de determinado equipamento. Então, por exemplo, a Secretaria de Educação quer colocar uma escola, ela consegue saber exatamente qual é o perfil de morador, de renda, porque ali estão associados os dados do censo por um recorte que é uma unidade quase que homogênea. São vários layers que você pode usar ali. Nós fizemos uma pesquisa a partir do censo demográfico de 2010 sobre migração pendular. Migração pendular as pessoas que se deslocam cotidianamente ou diariamente para trabalhar e para estudar. Essa é uma pergunta que o censo faz. E a gente mapeou esses fluxos. E quando nós vimos o fluxo que isso, na macrometrópole, se desloca para a região metropolitana de São Paulo e para o município de São Paulo, nós mesmos ficamos assustados, porque mais de 1,5 milhão de pessoas entram por dia para trabalhar e estudar em São Paulo. Então, todo investimento que se faz em transporte público no município de São Paulo, ele atende não só os 11 milhões que moram aqui, mas esse 1,5 milhão que vem de fora, né? E isso é um dado relevante para que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município tenha conhecimento, e nós fizemos umas discussões conjuntas sobre esse impacto. Agora, uma outra participação importante nossa, governo do estado, não só da Emplaza, com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de São Paulo, é nessa discussão que eles estão fazendo do Arco do Futuro. Então, eles montaram um comitê, onde tem assento alguns representantes do governo do estado, a Emplaza está lá, e a gente tem discutido sobre as alternativas, porque isso tem um impacto para fora de São Paulo. Neste território do Arco do Futuro, estão todas as entradas importantes da macrometrópole. Então, a Dutra e a Carvalho Pinto, que chegam do Vale do Paraíba, chegam nesse Arco do Futuro, a Anhanguera Bandeirantes chegam no Arco do Futuro, a Castelo Branco chega no Arco do Futuro e a Fernão Dias também chega no Arco do Futuro. Isso tudo mostra essa visão de complementariedade e integração que eu falava da macrometrópole e que vai impacta o que se planejar para esse território chamado Arco do Futuro. Então, nós temos tido discussões e parcerias com bastante frequência, especialmente com a Prefeitura de São Paulo. Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso horário e eu vou pedir para a Sandra, então, consultar aqui online o resultado da nossa enquete para que a Rovena possa comentar. Adianto já, antes da Sandra falar, que a enquete foi feita justamente para como uma forma não oficial, aqui, uma forma oficiosa da gente medir o grau de conhecimento da Emplaza. Eu mesmo, por exemplo, não sabia que tinha essa possibilidade de um cidadão comum acessar esse tipo de dado. Então a gente perguntou exatamente isso, né? Pois é, mas olha, a resposta foi bem interessante aqui, viu, Gilberto? A nossa pergunta era: você sabia que é acesso amplo e gratuito a imagens aéreas de alta resolução pelo site da Emplaza? 10% disseram sim, já acessei e utilizei profissionalmente. 30% disseram já ouvi falar, mas nunca acessei ou utilizei. E a maioria, 60%, diz não, só conhecia ferramentas gratuitas como o Google Maps.
Resposta esperada, né, Rovena? É bom que agora os 60% vão poder se beneficiar Bem. da geração de informação que a Implaza faz.